capítulo 32 de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Amém. Glórias a Deus. Hoje é domingo do Espírito Santo, hoje é domingo de Santa Ceia, amém? Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração por todas as mães. Cadê as mães? Diga amém. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Diz assim: olha, a Bíblia Sagrada começa a falar sobre um homem chamado Senaqueribe. Quem foi Senaqueribe, pastor? Foi um rei que estava onde estava passando, ele estava conquistando. Mas não é aquela questão de conquistar de uma forma leal, era conquistar de tomar, né? Onde existia um rei, onde já existia um povo, onde já existia um rei, né? Ele, por ser mais forte, acabava dominando e a cada vez se fortalecendo. E ele estava rindo, até que chegou também no povo de Deus, no povo de Judá, no povo de Israel. E ele desejava também, né, dominar o povo de Deus. E o Senaqueribe, igreja, ele não veio para brincar, né? O Senaqueribe aqui, a Bíblia diz que o rosto dele era um rosto de guerra. Representa aqui o inimigo, como diz a Bíblia Sagrada, né? O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Realmente ele não veio para brincar. O diabo, todas as vezes que entra na vida de uma pessoa, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Né? Acabar com a pessoa, né? De que jeito, pastor? No nosso caso aqui, é esfriando. No nosso caso aqui, é fazendo com que de alguma forma nós venhamos nos afastar de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala: olha, sem mim nada podeis fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra, para nos fortalecer de bem e para determinarmos a vitória em nome de Jesus. Quanto mais perto de Deus, mais forte nós vamos ficar. Diga bem, mais difícil vai ser para o diabo nos enganar, né? Nos atingir você, atingir sua casa, atingir sua família. Mas o objetivo dele, independentemente se nós estamos perto ou longe, ele sempre vai se levantar, porque a Bíblia fala que ele é tentador, ele quer tentar, ele quer derrubar. Então a Bíblia Sagrada começa dessa forma. Capítulo 32, no versículo 1, começa assim: ó, depois destas coisas e dessa fidelidade. Então dá uma paradinha. A palavra de Deus começa falando de quem, pastor? A palavra de Deus está falando depois destas coisas e dessa fidelidade. Aí você para e pensa, mas fidelidade de quem? Aqui está falando agora da fidelidade do rei Ezequias. Quem está entendendo de nada? Então aqui começa a falar acerca do rei. Depois de todas as coisas que ele fez, de tudo aquilo que tem que ser feito, de tudo aquilo que Deus pede para que venha a ser feito, né? E depois de toda essa fidelidade, então o Ezequias, ele foi uma pessoa fiel a Deus ou não foi? Foi ou não foi? A Bíblia fala que ele é uma pessoa, depois de toda dessa fidelidade. Então é uma pessoa que era fiel a quem? A Deus. Mas não é, e quem é fiel a Deus, diga glória a Deus. Quem pode dizer, pastor, graças a Deus eu sou fiel ao Senhor, estou buscando ser fiel a Deus e continuo em nome de Jesus. Só que não é porque depois de tudo que você fez, depois de tudo que nós fazemos, que nós já fizemos, depois de toda a nossa fidelidade, não é porque existe essa fidelidade na nossa vida que nós vamos ser pessoas, sabe, como podemos dizer, protegida daquela forma de nós não sermos, sabe, atacados. Quem está entendendo? Está entendendo? Diga glória a Deus. Não é porque
porque ele foi fiel, que essa fidelidade, essa é a palavra é imunidade. Não é porque ele foi fiel a Deus que ele se tornou uma pessoa imune. É igual a injeção, né? Quando você toma uma vacina, aquilo é para trazer o que na nossa vida? Uma imunidade contra algum problema, contra algum vírus. Verdade ou mentira? Então é para trazer imunidade para a gente não pegar algum problema, algum vírus, ou se fortalecer, ser mais forte do que aquele vírus. A fidelidade que ele teve não trouxe imunidade. Ou seja, o diabo se levantou usando a vida de quem? Do Senaqueribe, que era o rei mais forte do mundo, podemos dizer aqui, que já estava conquistando os reinos onde passava, e mesmo com toda aquela fidelidade, sabe, Deus não impediu que ele viesse até o reino dele. Deus não impediu que ele chegasse perto do reino dele. E a mesma coisa com a gente, não é porque nós somos fiéis que às vezes não pode surgir uma luta, porque as pessoas dizem: não, mas eu sou de Deus, mas eu estou fiel. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu sou assim. Aí às vezes a gente pensa que nós somos imunes a tudo. Não é imune a tudo. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus permitiu isso. Irmãos, nós temos que entender que Deus, ele é bom em todas as situações. Deus é bom em tudo. Diga glória a Deus. Em toda a vida Deus é bom, em todo momento Deus é bom. Até quando está tudo bem, Deus é bom. E até quando parece que tudo está ruim, Deus vai ser bom contigo naquele momento, de alguma forma. Ele vai fazer alguma coisa. Você vai ver, irmão, talvez aqui a gente vai tirar, nós vamos tirar as lições aqui. Foi por causa, sabe, dessa invasão que o Senaqueribe queria fazer. Você vai ver aqui que o rei Ezequias, ele vai começar a tomar uma atitudes, né, inteligente, por causa deste problema que surgiu na vida dele, por causa desse problema que surgiu dentro do reino dele. Então tem coisas que às vezes, se não surgisse na nossa vida, a gente não ia ser, a gente não ia pensar direito, a gente não ia, sabe, ter experiência, saber como agir, saber como fazer. Está entendendo? Diga glória a Deus. É verdade, pastor? Olha só que coisa interessante. Então a Bíblia começa dizendo: depois destas coisas, está falando de Ezequias, e desta fidelidade, ele era fiel a Deus, ele fez o que tinha que ser feito. Legal. Mas mesmo assim veio Senaqueribe, rei da Síria, e fez o que, igreja? E entrou aonde? Em Judá. Chegou lá nas portas lá do povo de Deus, continuando. Olha só o que ele fez, olha que coisa interessante aqui, e acampou. O que é acampar, pastor? Ele pegou as suas coisas e quis acampar, vou fazer uma moradinha aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero morar nesse lugar, eu quero morar nessa região aqui. E acampou-se aonde? Foi em qualquer cidade? Em que cidade que ele acampou? É igreja. Em que cidade que ele acampou? Nas cidades fortes. Que bênção. Nas cidades fortes. Normalmente, a gente acha que o diabo só quer nos atacar naquilo que teoricamente nós percebemos que nós somos fracos. Quem está entendendo? Quem tem em vez de falar fraqueza, qual que é o nome? Uma fragilidade. Normalmente a gente acha que o diabo só quer nos atacar naquilo que nós somos mais frágil. Só que não é assim que o diabo faz. Ou seja,
não é só nesse lado que o diabo, não é porque eu estou falando isso que o diabo não quer atacar, não, o diabo vai continuar atacando. Só que o diabo não ataca apenas naquilo que é mais frágil. O diabo também quer acampar naquilo que é forte. Aí que vai o problema. Porque naquilo que é forte, o que a gente acha que é forte. E por que a gente acha que é forte? Porque a gente talvez nunca teve problema nessa área. Às vezes tem uma área que você nunca teve problema. Em outras palavras, então eu sou forte, graças a Deus, isso aqui. Mas só que qual que é o problema maior de tudo isso? É que a gente às vezes, sabe, a gente não guarda tanto, não protege tanto, não ora tanto naquele lado. Por quê? Porque teoricamente aquela é uma área que na nossa vida. Então tudo que às vezes que é forte, a gente se preocupa menos. Você vai entender? Como é forte, você se preocupa. Mas é aí que é o problema. É aí que vai morar o problema. Que a gente vai deixando, porque a gente nunca teve problema. Tem área na nossa vida que é difícil ter problema, verdade ou mentira? Ou talvez tenha alguma área na tua vida que até hoje você nunca teve problema, glória a Deus. Mas não é porque você não teve problema que você não deve buscar, que você não deve guardar, proteger, determinar a bênção, o milagre, a vitória. Porque você tem que entender que o diabo, ele não apenas age naquilo que é mais frágil, mas ele também tem o desejo de acampar naquilo que também para você é forte. E só que quando a gente acha que é forte, a gente acha que o diabo não vai. O problema é que quando as pessoas acham que é forte naquilo, é onde o diabo talvez está indo. Verdade ou mentira? É às vezes o diabo está querendo fazer o quê? Pegar ele, pegar as coisas dele, pegar a turma dele. Porque você sabe, né, irmão? Quando o espírito maligno, a Bíblia diz, né? Procura aí para mim, por favor, coloca aí na tela, vê se eu vou falar. Quando o espírito maligno, a Bíblia diz, sai de uma pessoa e não encontra lugar para repousar, ele fala com ele, ó, voltarei para o lugar onde eu saí. E se voltar e encontra bonitinha, arrumada, varrida, mas só que está sem a presença de Deus, a Bíblia diz que ele volta e volta com mais 7 amigos. E os amigos é pior do que ele. A Bíblia diz que volta com 7 espíritos melhores ou piores? Piores do que ele. Achou? Olha, Mateus, no capítulo 12, no versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um, diga glória a Deus. Por que saiu? Porque expulsou. Só que tem um problema. A pessoa não se enche do Espírito de Deus. A casa está bonita, a casa está varrida, a casa está perfumada, só que a casa está vazia. Não tem ninguém que tome conta, não tem ninguém que está guardando. A Bíblia diz: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares o quê? Áridos. Qual que é o objetivo dele? Procurando. Já quer procurar o quê? Descanso. Ele quer descansar em você. Diga, camarada. O diabo quer se encostar em você. O diabo quer se encostar nos outros. Já viu aquela coisa? Olha, gosta de. Tem pessoas que gostam de ficar se encostando nos outros, se encostando naquela questão de, sabe, querer tudo da pessoa. O diabo quer isso. O diabo chega e se encosta. Depois que fala um encosto. Sai encosto. Aí, ele quer descanso, se encostar para dominar. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso.
Como não o encontra, mas ele também, irmão, é um petulante. O diabo é um petulante. Olha só como ele está falando aqui. Olha a palavra que ele vai usar aqui, ó. Lê bem alto. Diz: voltarei para a casa de onde Não gostei dessa tradução. Tem outra tradução. Tem outra tradução que fala: voltarei para a minha casa. Ó, que petulante. Tem uma passagem lá, essa aí. 12:44 diz: qual que é essa versão aí? AEC. Vamos ler, gente. Olha o que ele fala. Então diz: voltarei para a minha casa. Olha para mim. Olha para mim. Você expulsa o demônio. Porque ele entrou, a casa não é dele, mas na cabeça dele, na nossa vida é o quê? É a casa dele. Eu vi aquela pessoa, vai embora, tal, mas na minha cabeça, não, aqui é minha casa. Não tem nada aqui não é minha casa. Olha o diabo aí. Olha o diabo. Está dizendo, não. Ou seja, por mais, olha só, eu quero que você entenda o seguinte: por mais que ele for expulso, quem já expulsou mal na tua vida aí? Quem já expulsou? Duvido. Sei quantos anos de igreja da graça, sua determinação. Aqui é o que a gente mais faz é isso. Vai embora! Sai, irmão! Quem já expulsou aí? Quem pode dizer que saiu? Levanta a mão. Saiu ou não saiu? Saiu ou não saiu? Se não saiu, vai sair hoje. Saiu ou não saiu? Só que não é porque ele saiu, na cabeça dele, ele é quando olha para você. Quando ele olha para a tua casa, para a tua família, ele fala: é minha. Está amarrado mesmo. Ou seja, isso a gente não pode fazer nada, irmão. Irmão coletivo, a gente não pode fazer nada. Porque esse é o pensamento dele. Esse pensamento a gente não tem poder de tirar da cabeça dele. Porque ele é assim. Ou seja, mas aqui ele não vai vir. Por mais que você ache que eu sou teu. Por mais que eu ache, sabe, que você é igual. Eu estava, um tempo atrás, eu estava conversando com o pastor Jefferson. Tempo atrás, muitos anos atrás. E ele, antes de ser pastor, ele ia para o centro de Umbanda e ele tocava ataque para os espíritos malignos. Ele, Fernando, aí eu já estava indo para a igreja, né, Fernando? Pastor Fernando. E aí teve um dia, eu vou entrar lá. Fiquei sentadinho, escondidinho. Minha mãe estava começando a ir para a igreja, eu já estava fazendo umas visitas para a igreja. Lembra, seu grito? Do Jefferson. Olha o pastor dele, lembra o seu Jefferson? Lembra o pastor Jefferson? O Jefferson. Aí ele falou assim: Fernando, teve um dia que eu entrei lá, fiquei escondidinho, eu não vou ficar, ninguém vai me ver. E eu, o cara que tocava ataque lá. Aí o Pai Santo entrou lá, todo lá, e chegou todo incorporado. Pastor, ainda bem que ele não me viu. Aí pastor, Pai Santo lá, ou seja, quem for, passou e ele percebeu, irmão, que ele tocava e os outros que entraram, teoricamente não estavam tocando direito e os bichos não estavam descendo, não estava aparecendo, a sessão não estava acontecendo, porque tem que tocar direito, senão não acontece. Tem que tocar do jeito certo, senão não aparece assim mesmo. Aí ele passou, aí virou e depois disse: ó, você ainda vai voltar a tocar para mim. O que eu estou querendo te dizer? Por mais que saia, que não aceite mais, na cabeça do inimigo, a nossa vida é dele. A nossa casa ainda é dele. Quem vai querer tirar? É por isso que nós temos que ficar sempre determinados. É por isso que a gente tem que continuar. Poxa, você não para, já determinou, tem que determinar toda hora. Toda hora vai ficar orando, toda hora tem que mandar embora. Porque toda hora ele está batendo a tua porta. Ou não bate?
bate. Vai dizer que não bate, porque toda hora ele quer entrar. Verdade ou mentira? Verdade. Vamos para Jesus, vem. Então, volta lá, por favor. Segundo Crônicas, no capítulo 32, que nós começamos esse primeiro, diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, ou seja, a gente pode ser fiel a Deus, mas não é porque nós somos fiéis, que nós somos imunes aos ataques do inimigo. Isso sempre vai ter. Por isso que Jesus Cristo teve que vir e mostrar a verdade e dizer: ó, meus filhos, meus irmãos, filhos de Deus, no mundo tereis. Não foi só, não, você tem que ter ânimo. Mas a aflição igual o pastor já está falando ontem. Eu me alegro nas aflições que eu passo. Pastor, estou passando uma luta, se alegra. O diabo está com raiva, quer te pegar. Isso mostra que você está incomodando ele. Isso mostra que sabe que você é uma pedra de tropeço na vida dele. Por isso que ele tem raiva, quer destruir. Por isso que ele quer te pegar. Porque você atrasa a vida dele. Você atrasa os planos dele. E eu vou continuar atrasando em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Vem embora. Então vamos lá. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades. Você entendeu o que nós falamos agora? Outro detalhe: o diabo não quer se acampar apenas naquilo que é frágil, até naquilo que você considera forte, ele também quer dominar. Por isso que a gente não pode ser pessoas negligentes. Não faz o que tem que ser feito, não age como deve ser, não tem que agir. Quando você não faz o que tem que ser feito, você está sendo negligente. Quando eu não faço o que tem que ser feito, eu estou sendo negligente naquela área da minha vida. E aquilo pode atrapalhar. E aquilo pode abrir uma porta para o inimigo. Quem está entendendo de também? Vamos para Jesus. Vem embora. Então, acampou-se contra as cidades fortes, a vontade dele, o pensamento dele, intentou separá-las para si. Continua. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra, está vendo? Uma das palavras, o rosto já mostrou tudo. Ele olhou e falou: ixi, cara, não vem para brincadeira não. Olha a cara daquele pai. O homem está incorporado, o homem está bravo. Meu Deus, mas que cara bravo é esse? Já de longe, sem falar nada, já percebeu tudo. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, coisa linda, né? Teve conselho com os seus príncipes e os seus varões. Nesse momento a gente tem que ter conselho, diga amém, com pessoas que são de Deus. Olha para mim, com quem que você está tendo conselho quando aparece uma luta na tua vida? Se você está tendo conselho com aquela pessoa que é covarde, se você está tendo conselho com aquela pessoa, sabe, que não é de guerra, que não crê na palavra de Deus, que acha que é tudo balela, mentira, vai dar conselho. Nós temos que ter esses conselhos com quem é de Deus, para nos ajudar, para nos abençoar. Às vezes estamos tendo conselho, a palavra conselho já nos alegra, porque parece que é uma coisa boa. Me dá um conselho aí, ou seja, me dá uma ajuda de alguma forma para eu me levantar, amém? Para eu me animar. Estou muito triste, estou muito depressivo, estou muito para baixo, né? E às vezes tem conselho que, em vez de nos levantar, está deixando mais revoltado, está deixando mais para baixo. Não.
Às vezes é um conselho, sabe? Que é uma pessoa que está no lado oposto. Que você puxa para a direita, ela puxa para o outro lado. Puxa. A Bíblia diz, volta lá. Volta, por favor. Entrou em Judá? Vai, continua. Acampou-se, continua. Isso aí, estavam 3, né? Era para voltar um só. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra, contra Jerusalém, excelente. Teve conselho com os seus príncipes. Olha para mim. Pessoas que eram do reino. Pessoas que eram da mesma fé. Pessoas que estavam no mesmo barco. Teve conselho com seus príncipes e os seus varões. Qual foi o conselho, irmão? Eles chegaram no consenso do quê? Qual foi o consenso? Vamos ver o consenso? O inimigo já está à porta. Os inimigos já estão ali. O que eu vou fazer? Eu vou me entregar? Eu vou facilitar a entrada dele na minha vida? Eu vou facilitar a entrada dele para a minha casa? Olha o que eles fizeram. O conselho foi esse: para que se tapasse o que, igreja? As fontes das águas. As fontes das águas. E onde que estavam essas fontes das águas? Que havia fora da cidade. Olha como eles pensaram. Existem águas, fontes de águas, que a água é para limpar, para purificar e para reidratar a pessoa. O pessoal vai vir de cavalo, vai vir andando de outros reinos, cansado, suado, fadigado, com muita sede. E eu sei que tem poços aqui perto. Eles podem chegar cansados. Se ele encontrar água, eles vão beber. Ou seja, eles vão acabar se fortalecendo e ficando forte. E essa força eles vão usar contra mim. Era assim, ó. Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Já que eu não posso atingi-lo diretamente, o que eu tenho que fazer? Talvez você não procure o problema, você não vai atrás do problema, mas se o problema vir atrás de você, você tem que, sabe, de alguma forma, dificultar. Não pode deixar tudo, sabe? Não dá para deixar o inimigo forte. Talvez você não tenha como atacar naquele momento, mas você tem como enfraquecer. E se a gente não tiver a cabeça, a mente aberta, a visão de Deus, a gente já está alimentando o diabo sem perceber. Fazendo o que, pastor? Não é fazendo, é não fazendo o que tem que ser feito. Pastor, mas eu não estou dando água nenhuma. Mas ele tem água e ele vai querer beber da tua água. Então você vai ter que tampar aqueles poços. Olha como ele foi inteligente, hein? Ou seja, existe algo aqui que ele quer e que, se ele quiser, tem acesso. Então eu vou tampar. Diga amém. Diga glória a Deus. Porque é assim, irmão. O diabo vai chegar cansado, vai chegar com os seus, sabe? Mas se ele encontrar água, e a água é tua, diga a minha água. Diga: o diabo quer beber da minha água. Diga: o diabo quer beber da minha água. Diga: o diabo quer beber da tua água. Dá água para ele não. Não deixa ele se fortalecer não. Ele quer se fortalecer com a tua água. Ele quer se fortalecer com aquilo que é teu. Ah,
pastor, não tem como destruí-lo, mas você tem como enfraquecer. Olha o tamanho dele, não tem como, eu sou menor, não sei o que, ele tem mais força. Tá, mas você de alguma forma, se você quiser, você pode enfraquecer. É só querer. Talvez diretamente você não consiga, mas de uma forma indireta, ou seja, sabe, atrapalhando, tentando impedir, sabe, colocando situações para que venha dificultar com que o diabo se fortaleça. Vamos para Jesus, lembrou? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque, irmão, ele é assim mesmo. Às vezes nós somos fortes na igreja. Na igreja nós somos fortes. Na igreja nós oramos. Mas às vezes fora da igreja o diabo talvez tenha conseguido beber da nossa água. Isso não pode acontecer. Isso você não pode permitir. Que é isso que vai fazer. É por isso que a pessoa fala, mas como que esse demônio parece que cada vez mais ele está mais forte? É porque aqui a gente manda embora, mas lá fora a gente não vigia. Ele volta forte. Verdade ou mentira? Sem querer existe uma fonte lá que a gente não sabe. Talvez fora existe uma fonte que você ainda não tapou. E você precisa fazer como Isaac fez, como ele fez, vamos entulhar. Mas você vai perder essa água? Nem para mim, mas eu sei onde tem. Na hora que eu quiser eu desentulho. Diga bem? Eu sei que tem. Mas enquanto eu vou beber, mas o diabo também não vai beber. E ele vai se enfraquecer. Não tem poder na minha vida, não tem poder na minha casa, não tem poder na minha família. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então, se você não pode de uma forma direta ir contra ele, trabalha de uma forma indireta, mas trabalha. Haja pelo menos de uma forma indireta, haja pelo menos de uma forma que ele venha se enfraquecer, que ele venha perder, sabe, o impacto contra a tua vida, em nome de Jesus. Continua. Conselho para que se tapasse as fontes das águas que havia fora, não era nem dentro da cidade, era fora da cidade, mas ele tampou, porque ele vai chegar ali, e ele não vai beber água, coisa nenhuma, porque eu não vou deixar, que havia fora da cidade, que eles o ajudaram. Vamos ajudar. Ele tapou sozinho, irmão? Não. O Ezequiel tapou sozinho? Não. Todo mundo não entrou no consenso? Sim. A mesma coisa, gente. Para Deus trazer a vitória para a gente, todo mundo tem que estar junto. Não adianta só um querer tampar e ninguém os outros querer tampar mais nada. Não tem jeito. Todo mundo tem que estar no consenso. Quando vai fazer, vamos fazer todo mundo junto. É para fazer, então faz todo mundo junto. Diga glória a Deus, porque isso aí tem um impacto maior, em nome de Jesus. Verdade ou mentira? Tem um impacto maior. Assim muito povo se ajudou e tapou todas as fontes. Quantas fontes eles taparam? Todas. Quantas? Quantas? Todas. Todas. E como também o ribeiro, rapaz, até o ribeiro, eles foram lá tapar o ribeiro lá, haja terra. Pegaram um trator lá, uma escavadeira lá, né? Meu Deus do céu, que nem existia. O irmão Nelvano alugaram um buco lá, pegaram, vamos tampar até o rio Misericórdia, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, olha o pensamento deles certo, lê bem alto, igreja. Porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Em outras palavras, para que tanta água que você está? Para quê? Para matar a sede dele? Na minha água não. E o que eles fizeram depois? Outro detalhe que eles fizeram muito bem. Depois que, sabe, eram fiéis,
fidelidade a Deus, mesmo assim não trouxe unidade. Veio Senaqueribe, veio os inimigos, teve conselho com quem é de Deus, teve conselho com quem é da mesma fé, teve conselho com quem pensa da mesma forma. Diga glória a Deus. Aí entraram no consenso dom, que era o que? Tampar todas as fontes da... Ou seja, não tem água aqui, mas tem água lá fora. Aí então nem de lá de fora ele vai tomar. Vamos tampar. Tudo isso foi um conjunto, irmão. E Deus não, diga, Deus está vendo. Diga, Deus está vendo. Deus estava vendo a união. Deus estava vendo, sabe, a união daquele povo. Deus estava vendo. E agora vamos fazer o que, pastor? E eles vão fazer o que agora? Vão fazer, não, diga, a minha parte eu tenho que fazer. Porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai fazer a parte dele. Tem coisa que Deus, a parte dele só vai ser feita se ele ver a gente fazendo a nossa. E a nossa a gente tem que fazer. E uma coisa tão linda que eu vi isso aqui, essa parte é tão linda. Olha para mim, que no final nós vamos ver, igreja, que Deus só queria obediência. Porque ele não precisou usar arma nenhuma, é tão lindo isso. Ele se fortificou, tem que se fortificar. Diga, tem que se fortificar. Mas o inimigo é grande. Diga, por mais que fala assim, tem gente que fala o seguinte, tem gente que vai gastar, qual é o conselho? Olha para mim o conselho. Se fosse você, eu nem perderia o teu tempo. Se não, quem já ouviu isso aí? O problema é tão grande que por mim, nem ia perder tempo, você está perdendo tempo. Será que ele era grande? Será que ele estava ganhando todo mundo? E cada vez que ele ganhava, mais se fortalecia, porque mais gente do exército dele ficava com ele. Você não vai entender? Quem não morreu e quem ficou vivo vai servir ele agora. Mas o conselho foi o quê? Tampar as brechas. E o conselho foi o quê, igreja? Se fortificar. O conselho é, por mais que a luta esteja grande, se fortifique. Você tem que se fortificar. Mas pastor, irmão, se com Deus é difícil, sem Deus é impossível. E ele se fortificou. E qual é o outro conselho? E edificar. O que é edificar? É fortalecer alguma coisa, né? E edificou todo o muro que estava o que, igreja? Já fizeram reparo em tudo, hein? Se é para mexer, tem que dizer assim, se é para mexer, vou mexer logo em tudo. Tem gente que demora para mexer, não é assim? Mas também quando é para mexer, vou mexer geral. Isso não acaba, né? Vou mexer na sala, vou mexer no quarto, vou mexer. Eu mesmo. Quem está assim nessa situação aí? Pastor, mas quando mexer, eu vou mexer. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro para fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi. Rapaz, ele mexeu em tudo, gente. Até em outros lugares ele mexeu, até em outras cidades ele mexeu, gente. Fortificou a Milo na cidade de Davi. Vê bem essa parte. E fez armas e escudos em abundância. Então, arma e escudo é para usar, não é? Arma é para atacar, escudo é para defender, se proteger. Continua. E pôs oficiais de quê? Sobre quem? Olha para mim, quem tem que ficar sobre o povo não pode ser pessoa mole. Para cuidar do povo tem que ser de guerra. Para cuidar de alguém tem que ser mais forte do que esse alguém. É para incentivar, não é para desanimar. Não é para dizer, não é para concordar, é para levantar. Eu estou aqui, não, ao contrário.
e pôs oficiais de quê? Mole? Oficiais de guerra. A pessoa que tem que cuidar, tem que ser pessoas de guerra sobre o povo. Continuou. E ajuntou-os assim na praça da porta. Qual é a palavra de pessoas que Deus abençoar? Da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: o que ele falou? Qual serão as palavras, né? Para Deus trazer a vitória. Vamos ver qual que é a palavra? Qual que é a palavra que a gente tem que receber? Qual que é a palavra que a gente tem que falar? Lê bem alto. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Continua. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. E o que mais? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Palmas para Jesus. A palavra foi para levantar, irmão. O homem já estava lá, tem que ser assim, não é para acabar não. Qual foi o efeito dessas palavras? Trouxe o que para o coração do povo que estava aflito? Bem alto. E o povo Não, de novo. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. essa palavra trouxe o quê? Trouxe o quê? Descanso. Descansar, que Deus é comigo. Eu não estou dizendo que o inimigo está fraco, não estou dizendo isso. Eu realmente. Eu estou dizendo que a situação é fácil. Eu não estou dizendo isso. Realmente é uma situação difícil. Mas Deus é comigo. Eu estou com a paz de Deus. A palavra de Deus trouxe paz. Eu descanso. Diga para Deus. Agora, sabe por que trouxe esse descanso? Sabe por que deu esse efeito bom aqui? Porque desde o começo ele fez o que é certo. Ele poderia chegar e falar: eu sou tão fiel ao Senhor. Muita gente fala isso, não fala? Vou largar, irmão. E não foi isso que fez. Depois dessas coisas, essa fidelidade, surgiu um problema grande, mas eu vou continuar firme. Palmas para Deus. Eu vou continuar firme. Sabe? Eu vou ter conselho com quem é de Deus. O conselho vai ser tão bom que todo mundo vai entrar em um consenso que não vai ter problema, não vai ter briga, não vai ter discórdia. Todo mundo vai abraçar esse negócio e vai acontecer. E todo mundo abraçou dizendo: tem que ir para lá. Todo mundo pensou: lembra da fonte? Vamos tampar. Está todo mundo tampando. Está todo mundo. Irmão, é tudo assim. Sabe para quê? Olha para mim. Se prepare. Vai chegar uma hora que nem você vai precisar usar essas armas. Aí você pergunta para mim. Faz essa pergunta para mim: pastor, então por que a gente preparou tudo isso? É só para Deus ver se você é obediente. E quando Ele vê pessoas que são obedientes, se preparam, Ele fala: meu filho, você nem vai precisar gastar sua energia, você não vai precisar gastar nada. Fica sentado e veja o que eu vou fazer em favor da tua vida. Eu vou ganhar essa guerra. Eu gastei tanto, então deixa guardada para outra guerra, porque essa guerra eu vou dar ela para você, eu vou dar essa vitória para você. Você só vai sentar e eu vou lutar e você vai ver o que eu vou fazer. E o que te deu essa vitória foi simplesmente porque você fez do jeito certo. Vamos para Jesus.